Boa noite, bem-vindos ao STP em linha. O novo primeiro-ministro e chefe do 16º Governo Constitucional, Patrício Trovoada, enviou a lista dos membros do seu governo para efeitos de nomeação. A lista, que contempla 13 nomes, foi entregue por volta das 12 horas de hoje. Constam os seguintes nomes: Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Salvador Ramos. Ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock. Ministro do Interior e da Descentralização, Arlindo Ramos. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo. Ministro da Economia e da Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes. Ministro das Finanças e da Administração Pública, Américo Ramos. Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova. Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos. Ministro da Educação, Cultura e Ciências, Olinto Daio. Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Carlos Pires. Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada. Ministro da Juventude e dos Desportos, Marcelino Leal. No entanto, alguns nomes que fizeram parte do 14º Governo também figuraram nesta lista, nomeadamente ex-ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, Arlindo Ramos, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares e da Descentralização, Agostinho Quaresma dos Santos Fernandes, ministro do Plano e Desenvolvimento, Olinto Daio, ex-ministro da Educação, ex-ministro das Finanças e da Cooperação Internacional, Américo de Oliveira dos Ramos, Carlos Manuel Villanova, ex-ministro das Obras Públicas e dos Recursos Naturais, Manuel Salvador dos Ramos, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, e Carlos Olímpio Stock, ex-ministro da Defesa e Segurança Pública. A empresa Equator Explorations, no âmbito do contrato petrolífero relativo ao bloco número 5 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, fornece transportes escolares ao Ministério da Educação e Cultura. 2 viaturas fornecidas serão para o Ministério da Educação, 3 serão para o Ministério da Educação e uma será enviada para a Ilha do Príncipe. No âmbito do acordo assinado entre o Governo de São Tomé e Príncipe e a empresa de exploração petrolífera, São Tomé e Príncipe acaba de receber mais viaturas escolares. O gesto é traduzido no cumprimento da parte social averbado no citado acordo. O representante da empresa Equator Exploration entende que a educação é muito importante para os seus desafios e acredita que ela é a principal ferramenta para o desenvolvimento de qualquer país. O mesmo garante ainda que vai fazer muito mais para as pessoas da Ilha do Príncipe. E, por último, sublinha que é um prazer enorme contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Said at the last presentation over a month ago, our company remains committed to São Tomé and the people of São Tomé. Fernando Maquengo, ministro dos Recursos Naturais, agradece o gesto e sublinha que este é apenas mais um cumprimento do acordo. Em nome do governo, gostaria de saudar a empresa Equator Exploration quando, pelo cumprimento desta obrigação social. Sei que não é toda, e certamente já disseram, haverá outros momentos em que poderemos iniciar outros aspectos. Também existem obrigações em termos de formação, não é? Formação de técnicos e quadros nacionais, daí que creio que estamos em bom caminho no que toca ao cumprimento desse desiderato do país, que é, portanto, através desse contrato petrolífero sob o bloco número 5 da nossa Zona Económica Exclusiva, beneficiarmos antecipadamente desses bens de que tanto necessitamos. Jorge Bom Jesus, no ato de entrega das viaturas escolares, reconhece o significado das mesmas para o desenvolvimento do sistema educativo do país. Transportes escolares introduzem a dimensão da equidade no acesso, na qualidade e no sucesso escolar dos santomenses, permitindo que se garanta não somente o acesso, como também a acessibilidade. Através destes autocarros escolares,
estão a apoiar-nos no alcance de uma educação universal e inclusiva, isto é, verdadeiramente para todos, no sentido do cumprimento dos objetivos do milénio. O ministro da Educação aproveitou ainda para lançar apelo a outras entidades e empresários. Espero que outras empresas do sector petrolífero possam seguir o exemplo da empresa Oando Equator. Relembro aos empresários em geral que a aprovação da lei sobre o mecenato abre portas para apoios ao sector social e também para o surgimento de mecenas, particularmente nas áreas da cultura, do desporto, entre outros. Com efeito, o titular da pasta da Educação faz os cálculos e anuncia a chegada de mais autocarros escolares. No momento em que nós estamos a adquirir 4 autocarros, já tínhamos recebido, portanto 5 ao todo neste momento, com previsão de chegada de mais 3 autocarros, encomendas da mesma empresa Oando Equator, portanto num total de 8. Por outro lado, ao nível do governo, há também esforços no sentido da mobilização do OGE. Para isso, há neste momento 2 autocarros que já chegaram ao país, portanto, nos próximos dias serão entregues através dos fundos de Taiwan, mais 4 que foram também, portanto, estão a ser adquiridos para prefazer 6 do lado do governo e 8 do lado da Oando, num total de 14 autocarros ao todo até ao final do ano. No entanto, estima-se que as viaturas destinadas aos alunos vêm facilitar o melhor acesso ao ensino e combater as assimetrias. Para isso, cabe aos alunos e às entidades responsáveis fazerem um bom uso das mesmas para que possam ter mais longevidade. Melhorar as ações do PNUD em São Tomé e Príncipe e torná-la mais próxima da população santomense é o motivo que está na base de um inquérito que está sendo desenvolvido por esta instituição. Começou na passada quinta-feira o inquérito do PNUD sobre inovação. Um inquérito que tem como objetivo perceber como os santomenses de vários estratos sociais percebem e têm conhecimento sobre as ações desenvolvidas pelo PNUD em São Tomé e Príncipe. Este inquérito surge no plano daquilo que o PNUD decidiu chamar a inovação. Esta inovação é uma inovação que está sendo implementada pelo PNUD de São Tomé e Príncipe, através daquilo que é para responder àquilo que é o novo plano estratégico do PNUD de 2014-2017. Bom, dentro deste plano estratégico que o PNUD quer introduzir, o PNUD percebeu que a melhor forma de continuar a implementar as suas ações no país consistia em obter uma base de dados daquilo que é a percepção que os santomenses têm das ações do PNUD. Por outras palavras, estamos a querer dizer que o PNUD tem implementado várias ações. O PNUD é um parceiro de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, mas o PNUD quer perceber realmente como é que os santomenses, os vários estratos sociais, percebem essas ações do PNUD. Neste inquérito, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pretende saber ainda a percepção dos atores que lidam diretamente com ela e também daqueles que nunca foram beneficiados pelas suas ações. E este inquérito também tem uma valência muito importante nesta parte da inovação, que nós vamos tentar também obter a informação dos dirigentes de São Tomé e Príncipe, desde os presidentes da Câmara, os vereadores, os deputados, para saber qual é a percepção de todos aqueles atores que lidam com o PNUD, têm do PNUD, e também
A outra parte é para aqueles atores que nunca foram beneficiados das ações do PNUD, para ver qual é a percepção que eles têm. Com as informações obtidas através deste inquérito, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pretende redesenhar as suas ações no terreno. Bom, no final, o PNUD, tendo em conta a percepção que as pessoas têm das suas ações no terreno neste momento, isto vai permitir que o PNUD redesenhe as suas ações no terreno, vai permitir que o PNUD tenha a noção clara de como passar a implementar as suas ações. Os 12 técnicos do PNUD estiveram no terreno por uma semana para fazerem a recolha de dados. E em meados de dezembro será possível conhecer o resultado desta ação de inovação do PNUD. Para o futuro, as Nações Unidas pretendem fazer inquérito via SMS e e-mail. Com esta atitude, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento procura melhorar as ações por ela desenvolvidas em São Tomé e Príncipe. No distrito de Mesoche, o quartel do Corpo de Bombeiros já está em funcionamento há 3 anos. Conheça um pouco mais esta cooperação. No âmbito da descentralização dos serviços de bombeiros, o distrito de Mesoche tem neste momento melhores instalações de corpo de bombeiros a nível distrital. Situado no nordeste da ilha de São Tomé, o distrito de Mesoche dista cerca de 7 quilômetros da capital. Lemos é a localidade deste distrito que acolheu a infraestrutura de raiz para a criação de um edifício do Corpo dos Bombeiros que está em funcionamento há sensivelmente 3 anos. Inauguração de mais uma obra de raiz feita pela Câmara, concretamente o edifício do comando para o Corpo de Bombeiros de Mesoche. Esse Corpo de Bombeiros está a funcionar já há quanto tempo? Já está a funcionar já há 3 anos. Há 3 anos, e precisamente este novembro faz 3 anos com que este corpo de bombeiro, ou seja, a Câmara Estadual de Mesoche enviou 7 elementos a Portugal para receber a formação inicial de bombeiros. E hoje não, mas no mês de novembro faz 3 anos que foi criada essa corporação. O Corpo de Bombeiros da localidade de Lemos dispõe nesse momento de 17 elementos que, junto aos equipamentos disponíveis, dão o melhor de si para responderem às solicitações que lhes são impostas. Precisamente, temos aqui nesta unidade algumas viaturas de emergência médica, né, de primeiro socorro. Nós sabemos que o nosso país, nos últimos, temos neste momento 6 viaturas de socorro. São ambulâncias, temos uma viatura de transporte pessoal que é o dito chamado IAS em São Tomé, e temos duas viaturas de combate a incêndio, uma ligeira, né, VLCI, veículo ligeiro de combate a incêndio, e um caminhão cisterna preparado para combate direto do incêndio. Nesses últimos tempos, o número de casos de incêndios que chegavam a esta corporação caiu consideravelmente. Mas, em contrapartida, os bombeiros têm recebido várias solicitações de ajudas para auxílio em casos de acidentes. Nos últimos tempos, o caso de incêndio já está um pouco reduzido, mas o que nós temos mais são casos de acidentes, transporte de doentes. A nossa corporação é uma corporação em que as pessoas podem ficar doentes em casa, ligam, e ela vai lá buscar as pessoas, levar para o centro de saúde mais próximo do distrito. E pronto, em termos de incêndio, nos últimos tempos houve uma redução considerável e que para nós é muito bom. Porque com incêndio pode-se perder vidas humanas, perde-se bens, e é um conjunto de coisas que nós não gostaríamos de ver. Por isso também vamos trabalhar no sentido de comunicar à população no sentido de prever, muito na situação de prevenção. O comandante do Corpo dos Bombeiros do distrito de Mesoche faz um balanço positivo das ações desenvolvidas por eles nesses 3 anos de funcionamento. Eu acho que é um balanço, é um trabalho que nós sabemos, bombeiros são soldados da paz, ele está cá para servir a população, foi criado também com esse objetivo, servir a população local, que é a população do distrito de Mesoche, e não só a população de São Tomense, quando solicitado por outras entidades. Faço um balanço positivo porque o nosso trabalho temos como recompensa ajudar a salvar algumas vidas, algumas vidas humanas, é que é para isto que nós fomos criados. Conhecidos como soldados da paz, os bombeiros
do distrito de Mesoche presenciaram hoje a inauguração deste quartel de bombeiros. Em paralelo, 11 dos 17 agentes foram patenteados pela participação numa formação de 30 dias. A cerimônia foi presidida pelo presidente cessante da Câmara Distrital de Mesoche, Nelson Carvalho. Este é um grande exemplo nacional. O distrito ganhou e o país também, onde se criou o posto de trabalho para beneficiar as famílias. Agora, a população do distrito de Mesoche terá a resposta aos seus pedidos mais atempadamente. A questão da incompatibilidade levantada na Constituição da 10ª legislatura é falsa. Quem o diz é Hamilton Vaz, um dos juristas santomenses. Portanto, como já tínhamos frisado em outros blocos informativos, a formação da 10ª Assembleia Nacional ficou marcada como ato que violou as leis. Já ouvimos os novos deputados que alegam incompatibilidade e outros que dizem que não houve nenhuma incompatibilidade na cerimônia. Assim sendo, recorremos a mais um jurista para esclarecer a opinião pública sobre o assunto. Nós estamos a falar de incompatibilidade, mas estamos a falar de uma questão que não é nova e que não se coloca só nessa 10ª legislatura da Assembleia Nacional. Aliás, a questão da incompatibilidade decorre do próprio princípio constitucional. Todos os países que nós, a partida, consideramos países civilizados, entendido como aqueles que têm uma Constituição, uma Constituição que vela pelos valores e princípios democrático, é óbvio que essa é uma questão que se fala e que se coloca. Bom, antes de falar concretamente da Lei 8 de 2008, cuja a primeira alteração ocorreu em 2013, a Lei número 6 de 2013, a última alteração da Lei 8. Antes de falar isso, é necessário fazer um recuo para falarmos um pouco dos princípios constitucionais do Estado que se considera civilizado. Os deputados devem ser empossados conforme foram. E aqueles que em simultâneo vão estar inseridos no governo, a própria lei tem mecanismos para a suspensão desses mandatos. Logo, essa questão também parece até ser uma falsa questão, porque essa questão nem se coloca. Se não vejamos, se nós formos um bocado além fronteira, indo para a realidade portuguesa, há alguns membros do governo, do Passos Coelho, que tomaram posse na Assembleia e suspenderam o mandato e agora estão no exercício da função. Nós temos até um caso concreto do ministro que demissionário do governo do Passos Coelho, o mais recente, não vejo o nome, e que cessou as funções como ministro e agora está na Assembleia, no exercício das suas funções. Logo, na minha perspectiva, e perspectiva de todos aqueles que prezam pelo jurídico, não há problemas que se colocam. Os deputados dali foram à Assembleia, tomaram posse como deputados. A lei prevê, se nós formos fazer a leitura do artigo 4º da lei dos deputados, a lei prevê mecanismo de suspensão do mandato. Artigo 4º, artigo 5º. Depois de serem impulsados. Depois de serem impulsados. Por isso, essa questão não se coloca. Se nós estamos a colocar essa questão, então nós não estamos a ser sérios. Porque não haverá deputado. Eu acredito que vai ser ao mesmo tempo deputado e está na ação governativa. A lei veda isso e os mecanismos estão de forma bastante explícita na própria lei que eu faço referência. E por isso essa questão eu considerei uma falsa questão. A pergunta que não se quer calar: depois de ser impulsado, quando que um deputado na incompatibilidade deve renunciar-se?
O jurista responde. Há duas coisas muito práticas. O artigo 4º, a linha C, diz que a função do deputado é incompatível com quaisquer funções governativas, lendo bem o teor daquilo que está no artigo 19 desta lei. E como é que essa função suspende-se? Essa suspensão, o próprio artigo 4º diz, se quiser eu posso ler o artigo 4º. O artigo 4º diz que na linha C, o artigo 4º diz que a suspensão do mandato do deputado verifica-se com um dos elementos para essa suspensão, se verificar, e eu falei, é uma verificação de forma automática, é ocorrência das situações previstas no artigo 9º. Se ele é deputado e é ao mesmo tempo diretor, de qualquer gabinete de administração pública, essa função do deputado suspende-se automaticamente. Não confundir. Essa função suspende-se automaticamente lendo a letra, o que vem na linha C do artigo 4º da Lei dos Deputados. Que ele diz automaticamente. A suspensão verifica-se com quê? Com a ocorrência das situações previstas no artigo 9º. E quais são as situações previstas no artigo 9º? Ele é diretor, ele é quadro da função pública, ele é embaixador, ele é presidente da República, logo essa função de deputado cai de forma automática. Assim sendo, fica aqui explícito o parecer de um dos conhecedores da matéria e cabe aos órgãos competentes da Assembleia Nacional averiguar a situação para que não haja mais dúvidas. E com a questão da incompatibilidade levantada na Constituição da 10ª legislatura da Assembleia Nacional, vamos colocar ponto final ao STP em linha, edição 26 de novembro de 2014. Voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite.